Queridos amigos do Centro Espírita Antônio Oliveira, Jesus os abençoe a todos. Nós vamos dando sequência ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Discorrer um pouco hoje sobre a mensagem de número 42, intitulada No Serviço Mediúnico. Emmanuel vai se valer de um pequeno trecho da primeira carta de Paulo, destinada à comunidade de Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 4, onde veremos o apóstolo dos gentios dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí Emmanuel, em cima desse comentário, ou melhor, em cima desta frase, ele vai fazer o comentário acerca, dessa passagem, e do porquê Paulo, ter dirigido essas palavras à comunidade de Coríntios. E aí o benfeitor vai dizer o seguinte: examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, já que dons a que se refere Paulo, na verdade, trata-se tão somente daquilo que dentro da doutrina espírita nós vamos conhecer pelo nome de mediunidade, Então diz lá Emmanuel, examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, isso é importante frisar, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É importante essa primeira frase, esse primeiro comentário do Emmanuel, justamente para nós observarmos que essa disparidade que há entre aprendizes do Evangelho, sobretudo considerando aqueles que somos espíritos imperfeitos, fazemos parte da terceira ordem, dos espíritos, na escala que Kardec propõe ali no Livro dos Espíritos, a partir do item 100. E, logicamente, havendo essa imperfeição, ou seja, sendo ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos, naturalmente que essa diversidade, ela é inerente a esse estado também. E vejamos que, não obstante a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, porque nós vamos perceber, cada um atuando de alguma forma, considerando o aspecto da mediunidade, tá? Lembrando aqui, por exemplo, que por mais que o indivíduo seja médium, de nada adianta a sua mediunidade, porque a mediunidade, ela sem um espírito para utilizar do meio mediúnico, ela é praticamente um instrumento neutro, não tem nenhum tipo de atividade, ela não tem uma razão de existir se não fosse a existência dos espíritos, isso é importante frisar, e naturalmente estes vão se valer dessas mediunidades para se manifestarem. Kardec faz essa classificação em O Livro dos Médiuns, das diversas mediunidades ali. Na verdade, o Livro dos Médiuns é um manancial de muitas informações, tanto que nós vamos ver já no frontispício do livro, é Guia dos Médiuns e Evocadores. Então é um livro que deve ser consultado, compulsado continuamente no intuito de nós aurirmos dele informações preciosas para, inclusive, lidarmos com a mediunidade, seja na condição de doutrinador, de orientador,
ou seja lá o nome que se dê, seja como médium, não é? Atuando aí dentro da mediunidade que se tem, né? Que se possui. Continua Emmanuel dizendo que a manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil. Importante destacar aqui que a mediunidade é uma ferramenta que Deus possibilita a todos nós no sentido de auxiliar-nos. É através da mediunidade, inclusive, que nós vamos obter, por exemplo, as revelações, desde os antigos profetas, né? E nós vamos perceber que a história da humanidade ela está repleta, né, de atos mediúnicos, né, de manifestações mediúnicas, né, dos espíritos atuando sobre a matéria. E aí continua Emmanuel dizendo: a manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Como sabemos, a mediunidade ela é um instrumento, né, que tem a sua origem, né, no mecanismo orgânico. Ela não está necessariamente vinculada à elevação moral. Por isso, por exemplo, cada um pode fazer uso daquilo, né, da mediunidade que possui. Lembrando aqui ainda que Kardec, quando vai classificar os médiuns, ele vai dizer que todos somos médiuns, né, ele vai usar uma classificação ampla, né, ou seja, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse motivo médium. A palavra médium, então, aqui ela aparece aqui, né, no sentido de mais amplo, né? Mas Kardec também vai se valer da palavra médium quando se refere àqueles médiums que nós conhecemos como sendo os médiums ostensivos, aqueles que têm a mediunidade bem caracterizada, a psicografia, a psicofonia, não é? A escrita direta e assim por diante, a mediunidade de cura, não é? E assim por diante. É nesse sentido, inclusive, que Emmanuel chama a atenção aqui quando ele fala a respeito, né, dos vários dons, né, ou seja, pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a um outro a ciência, né, os dons de curar, a operação de fenômenos e a outro, né, a profecia. Veja-se que é o mesmo mecanismo. A mediunidade é o mesmo mecanismo. O que diferencia aqui é o tipo de mediunidade que cada um terá, mas também o uso que se lhe dê, o uso que se lhe dará. Porque, como dissemos, mediunidade ela não está relacionada à elevação moral. A elevação moral ela vai contribuir ou interferir no uso da mediunidade, não é? Que é o direcionamento que se lhe dará. Por isso, por exemplo, que uns recebem o dom da cura, outros a profecia. Lembrando que aqui, quando se fala, por exemplo, de profecia, se nós voltarmos o nosso olhar para algumas questões de Livro dos Espíritos, por exemplo, buscando lá quando Kardec indaga acerca do verdadeiro profeta, né? Como se pode identificar o verdadeiro profeta, e os espíritos dizem: o verdadeiro profeta é um homem inspirado por Deus. Então é lógico, eu estou dizendo que para se receber uma profecia, por exemplo, né, para dar passividade a um espírito, né, que queira transmitir uma profecia, um ensinamento, uma revelação, por exemplo, é preciso que se
esteja ou que seja, né, moralmente elevado. E é nisso, inclusive, que podemos caracterizar a mediunidade com Jesus, que é o uso que se faz, né? Por isso que o Emmanuel já no início aqui fala-nos, né? A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, para o que for útil. Não é para o que for útil para mim. Não é o indivíduo, por exemplo, né? Como bem se vê ainda nos dias atuais, não é? É, identificar-se com a sua própria mediunidade e achar que aquilo que ele produz é obra de si mesmo, né? Por vaidade, por egoísmo, por orgulho, não é? Ele se envaidece pela ferramenta mediúnica que possui, quando na verdade essa ferramenta ela é uma ferramenta, como já dissemos, neutra. Se o espírito não faz uso dela, não é? Ela se mantém ali a exemplo de uma enxada que está lá guardadinha lá, mas que na mão do agricultor ela se torna um instrumento, né, de trabalho. Não é a enxada quem executa o trabalho, mas é o agricultor que, por meio da enxada, executa o trabalho. Assim também são os dons ou são as mediunidades, né, os carismas, né, como se refere lá o Manuel Filomeno, aliás, desculpa, o Hermínio de Miranda, né, no seu livro lá, Diversidade dos Carismas, né, falando a respeito também das várias mediunidades existentes. Seguindo ainda no texto, vejamos, Emmanuel vai dizer assim, ó, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. No mundo em que nós vivemos, a mediunidade ela pode ser caracterizada como mediunidade de missão ou também mediunidade de prova, ou ainda mediunidade de expiação. Então ela vai caracterizar-se para aquele que, quando reencarna, lembrando que a mediunidade, né, o indivíduo, por exemplo, o espírito pode escolher nascer com essa predisposição orgânica ao desenvolvimento da mediunidade, ou, né, caracterizada essa mediunidade, e, obviamente, esta mediunidade escolhida pelo próprio Espírito pode constituir para ele uma prova, uma expiação ou até mesmo uma missão. Porque quando nós observamos aqui, por exemplo, a profecia, não é? ela caracteriza-se perfeitamente como uma missão e não como uma prova, nem muito menos como uma expiação, mas como uma missão. Até mesmo essa palavrinha nós vamos perceber que Kardec teve cuidado também de classificá-la, né? Missão no sentido amplo, missão no sentido mais restrito, ok? Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Veja-se a preocupação de Paulo, né, já ao seu tempo, né? Porque nós estamos falando aqui de primeiro século, né? Primeiro século, as orientações, né, de Paulo em razão daqueles que já possuíam uma mediunidade, né, o dom, né, os dons, aqui identificado na citação como dons, mas fazendo observação para o bom uso, né, dessa ferramenta no sentido de torná-la útil não para si, mas para todos, né, para o bem comum. E, obviamente, aqui também colocando como ponto fundamental e importante destacar que a mediunidade, assim como todas as coisas, provém de Deus. Deus dá, Deus tira. Caracterizado, por exemplo, na parábola dos talentos, porque a mediunidade aqui ela pode ser claramente classificada como um talento dado por Deus, e aquilo que é dado ao homem, não é? O homem precisa naturalmente fazer bom uso daquilo que lhe foi dado, né? Porque se ele faz bom uso, naturalmente os talentos se multiplicam.
Mas se ele, a exemplo do administrador infiel da parábola, enterra o talento, o que seria enterrar o talento? Não utilizar, por exemplo, de maneira útil. Não é? A mediunidade não foi dada para o homem se envaidecer, para aquele que a possui se envaidecer, não é? Se colocar acima dos outros, né? Nem muito menos, né? Escravizar pessoas, né? Colocando-se ou elegendo-se como um ser superior, né? Como alguém que tem, por ter o dom, não é? A palavra dom eu não gosto muito porque dá essa impressão de exclusividade, como se Deus tivesse escolhido esse ou aquele, né? Para receber essa qualidade, né? Essa ferramenta, né? De comunicação com os espíritos, quando na verdade não tem nada a ver com a pessoa, com o ser, mas ela ela caracteriza-se puramente por ser uma ferramenta de origem orgânica. Ela é puramente orgânica. E, naturalmente, não é? Deus permite àqueles que solicitam nascer como médiuns para que, através do exercício da mediunidade, eles possam contribuir também para o estabelecimento da obra de Deus. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos. Então, Emmanuel é muito claro e cita a, a, a sensatez de Paulo, a preocupação, né, do apóstolo dos gentios, no sentido de orientar a comunidade de Coríntios para bem utilizar-se da ferramenta. E aqui vale destacar que Coríntios, né, a cidade de Coríntios, era uma cidade bastante pervertida, né? Tanto que é nessa primeira carta, inclusive, que Paulo vai dedicar a essa comunidade o poema do amor, né? Tão conhecido de todos nós, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e aí ele segue na narrativa. Emmanuel prossegue dizendo ainda: parece incrível que explicações tão claras, ou desculpa, isso aqui eu já li. Qual disse outrora Paulo, relembremos que hoje a mediunidade é cedida cada um para o que for útil, para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades do serviço. É, regeneração, entretanto, melhor dizendo, nós todos, tarefeiros, encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Curiosamente, quando Kardec escreve o livro dos médiuns, né? Porque vale frisar que a partir do livro dos médiuns, a mediunidade ela passa a ser com Jesus. Porque o livro dos médiuns ele é um divisor de águas. Se antes nós tínhamos essa exaltação daqueles indivíduos portadores de mediunidade, depois do livro dos médiuns nós vamos perceber, inclusive com os esclarecimentos dados pelos espíritos e, logicamente, por Kardec, que a mediunidade ela é de origem orgânica, ela não se trata de uma exclusividade, ela representa muito mais, né, uma ferramenta que em si é neutra, mas que, de acordo com o direcionamento que se lhe der, tanto quanto a inteligência, tanto quanto as habilidades que se possui, também, não é? As habilidades, né, a inteligência em si, elas só têm uma razão de ser quando utilizadas de maneira proveitosa para o bem comum, para o bem de todos. E Kardec, já na introdução de O Livro dos Médiuns, chama-nos a atenção de maneira muito interessante
sobre o uso da ferramenta, quando nos diz: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos, e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitarem. Quantos não fomos ludibriados, né, por aqueles que se diziam mensageiros, né, ou intermediários dos espíritos? Quantas coisas não foram perguntadas, quantos questionamentos não foram feitos aos espíritos? E veja, é uma preocupação incessante esse conhecimento, porque na Revista Espírita, inclusive, me lembro de um caso em que Kardec se comunica com um grupo de pessoas, né, um grupo mediúnico, e eles evocavam ali nesse grupo mediúnico uma pita-silva, né, um pássaro. E aí ele fica assim: nossa, mas uma pita-silva, como pode isso? E aí logo depois São Luís vem e esclarece, dizendo assim: olha, evoquem as pedras e elas responderão, não é? E é exatamente esse o motivo daquela primeira proibição de Moisés, né, de evocação aos mortos, né, que está lá no Antigo Testamento, que inclusive muitos se valem dela para contestar a prática, né, mediúnica, né, promovida ou proposta pelo Espiritismo, mas que na verdade representa apenas, né, uma proibição em razão do sentido que se dava à ferramenta, né, do uso que se fizera da ferramenta, né? Perguntava-se coisas triviais, coisas fúteis, né? Vou comprar uma terra, será que eu vou, né? Vai ser rentável para mim? Ou seja, coisas que absolutamente não nos contribuem, muito mais revelam um interesse pessoal, né, daquele que assim o faz. E vejamos, Emmanuel ainda prossegue na análise do texto, já finalizando, fazendo-nos uma advertência quando ele nos diz: abstenhamos-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. De acordo com as necessidades do espírito, então, veremos, a mediunidade pode ser concedida e, naturalmente, segundo o propósito da justiça divina, a quem foi dado, a quem muito foi dado, muito será pedido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras, dentro desses princípios, né, que revelam a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, naturalmente que o Espírito Emmanuel chama-nos a atenção justamente para o uso que se faz dessa ferramenta, o uso que se fará dessa ferramenta. E aí, para finalizar, nós vamos nos valer de um texto que está na Revista Espírita de 1860, edição de novembro, chama-se Dissertações Espíritas, né? Aos Médiuns. É uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Francisco de Sales, através do médium Senhor Darcol. E ele diz assim: quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa que vos prepareis para esse favor, pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer o bem, visando o progresso geral. Lembrai-vos de que o egoísmo é a causa de retardamento em todo o avanço, inclusive, não é? Na utilização da mediunidade.
Lembrai-vos de que, se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro de alguns de seus filhos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade de vos dar os meios de avançar no seu caminho. Assim, pois, ó médiuns, tirai proveito desta faculdade que Deus vos quer conceder. Tende fé na mansuetude do vosso Mestre. Tende a caridade sempre em prática, jamais vos canseis de exercer esta sublime virtude, bem como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos possibilitar uma existência ainda 1000 vezes mais suave. Abstenha-se o médium que entre vós não se sentir com forças de perseverar no ensino espírita, porque não aproveitando a luz que o esclarece, será menos excusável do que um outro e só terá que expiar sua própria cegueira. É natural que, tendo conhecimento da doutrina espírita, né, quanto mais nós conhecemos, quanto mais estudamos e aprendemos sobre o uso da faculdade, naturalmente isso nos torna cada vez mais responsáveis pelo bom uso. Daí o Espírito Francisco de Sales chamar-nos a atenção para aqueles que temos a mediunidade. Sobretudo aqueles, né, volto a frisar, aqueles considerados os médiuns, né, ostensivos, aqueles que são audientes, os escreventes, os psicógrafos, né, os médiuns de cura e assim por diante. Nós não estamos falando dos médiuns, conforme dissemos no início, num sentido amplo. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Nós estamos nos referindo aqui àqueles que têm a faculdade caracterizada. Que faça bom uso da faculdade, que não se sinta privilegiado por tê-la, nem muito menos alimente-se da ideia de elevação, de exclusividade, mas que naturalmente perceba e, a exemplo do que nos diz o Francisco Sales, né, tenhamos fé, né, na mansuetude do nosso mestre, né, do mestre Jesus, que saibamos, na verdade, utilizar a ferramenta em razão da caridade, né, lembrando a caridade conforme Jesus a entendia, né, benevolência para com todos. Então, eu vou usar a faculdade não para me enaltecer, para me colocar numa posição de destaque, mas tão somente me colocar na condição de um instrumento de que Deus se serve para a revelação, para a instrução. Graças à mediunidade, por exemplo, nós tivemos acesso e temos acesso a espíritos superiores que nos orientam, que nos intuem. De igual modo, chama a atenção também daqueles que não somos médiuns, mas que nos valemos, por exemplo, dos livros, né, que são psicografados, que saibamos ter o olhar crítico, né, que passemos pelo crivo da razão aqueles livros e não simplesmente nos entusiasmemos com as mensagens ou com aquilo que foi escrito sem, na verdade, analisar-lhe o conteúdo e, de certa forma, entender que ali, de fato, existe algo que possa contribuir ou que contribua realmente para o nosso aprimoramento moral. Obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido proveitoso para todos, tá? Caso queiram, né, podem colocar aqui, fazer perguntas aqui nos comentários e oportunamente nós retornaremos aí respondendo-as, tá? Fiquem com Deus e até um próximo encontro aí, se Deus nos permitir. Muita paz.